Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Lazier Martins. O nosso tema são dois, na verdade. Nós vamos falar sobre audiências públicas que percorrerão o país a partir da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui do Senado Federal e também sobre a relatoria de um projeto de lei que prevê o enfrentamento ao desperdício de alimentos. O senador é o autor desse projeto de ouvir o país fazer esse levantamento da ciência e tecnologia e é o relator do projeto que prevê o combate ao desperdício de alimentos. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. A Comissão de Ciência e Tecnologia vai percorrer os estados brasileiros fazendo um levantamento sobre produção científica tecnológica? É isso, Tânia. Eu que quero agradecer a oportunidade que você propicia, porque podemos divulgar esse empreendimento em que estamos nos lançando. Pelo seguinte, desde que eu ingressei nesta comissão, me chamou a atenção que precisa ser um trabalho mais prático, porque o Brasil é um país muito atrasado em produção científica, diferentemente daqueles países que estão crescendo, evoluindo, se desenvolvendo muito no mundo inteiro. Coreia do Sul, Taiwan, a China, a Índia, sem falar daqueles que já estão afirmados há muito tempo. Alemanha. Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha, Canadá. E nós não aparecemos. Nós somos ainda uma sociedade agrária, nós vivemos muito. É bom por um lado, mas é pouco. Vivemos da exportação de carne, da produção de soja, de exportação de minérios, das commodities, mas produzimos muito naquilo que realmente agrega valor. E isto se obtém através de pesquisa, das inovações, porque na medida em que se inova um produto, isto gera renda, gera emprego, não é? E exporta produtos, enfim, é aquilo que dá um plus, que avança um país. E a nossa Comissão de Ciência e Tecnologia discutia muito as concessões de rádio, não é? E fazia audiências públicas, mas faltava um sentido mais prático. Então, nós propusemos desde o início um levantamento, por exemplo, dos recursos que tem o Ministério de Ciência e Tecnologia para estimular a pesquisa científica e tecnológica. E fizemos descobertas impressionantes e, ao mesmo tempo, decepcionantes. Descobrimos, por exemplo, que nos últimos 5 anos, o Ministério arrecadou 21 bilhões, repito a cifra, 21 bilhões de reais, que vêm destas entidades que querem estimular a pesquisa científica. A aeroespacial, Embrapa, essas várias entidades que de alguma forma ou de outra fazem pesquisa. 21 bilhões em 5 anos, o que dá uma média de 4 bilhões por ano. Mas para onde vai esse dinheiro? Não vai para a pesquisa. Apenas 13%. Os demais 87% vão para o superávit primário, para pagar despesas do governo, e com isso nós não temos incentivo. Então, por isso nós escolhemos como a política pública da Comissão de Ciência e Tecnologia para este ano o acompanhamento e a cobrança desses recursos. Por isso também trouxemos há poucos dias para um debate público na comissão o ministro Gilberto Kassab, que é o novo ministro da Ciência e Tecnologia. Ele se comprometeu a se empenhar, ver se para o ano que vem vai dispor de mais recursos, etc. Essa é a primeira parte. Primeira parte do quê? De um conjunto de ações para despertar os brasileiros para a importância da investigação tecnológica e científica, porque o nosso futuro depende disso. Nós precisamos estimular, nós temos cérebros geniais, temos gente muito competente e muita gente está indo embora, porque não tem incentivo, não tem estímulo para ficar por aqui. Muitos vão estudar no exterior e ficam por lá. E com isso vai empobrecendo o país. Então precisamos primeiro reter recursos, para com recursos podermos estimular, através de licitações, as pesquisas,
nas universidades, nos parques tecnológicos, não é? Nos centros de tecnologia dos estados, etc. A segunda parte é levarmos esta mensagem para outros estados do Brasil e, ao mesmo tempo, perguntar, escuta, o que vocês estão fazendo aqui em termos de investigação tecnológica e científica? Então, vamos percorrer, vamos iniciar este ciclo, agora no dia 1º de julho, nas dependências da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e com transmissão da TV Senado para todo o Brasil. Dia 1º de julho, é uma sexta-feira, das 2 às 5 horas da tarde. Estamos convidando os reitores das universidades do Rio Grande do Sul, os diretores dos centros tecnológicos, das indústrias, e vamos discutir ciência e tecnologia, para saber o que eles têm para revelar ao nosso público. Com isso, quanta coisa boa tem lá e que ninguém sabe. Depois iremos, no mês de... já está acertado, o mês de setembro, vamos a Belém do Pará, já temos um convite também, aliás, são 2 convites para São Paulo, São José dos Campos e Campinas. Vamos decidir para qual das cidades nós vamos. Se der, até vamos fazer as 2. Tem um convite também de Campina Grande, na Paraíba. E assim nós vamos andando por aí, para tentar desvendar para os brasileiros o que está se fazendo, qual é o interesse, e mostrar para as pessoas em geral, para o público de um modo geral, que é preciso incentivar aqueles jovens cientistas, aqueles que têm interesse em inovações, porque nós vivemos numa época de inovações. É uma palavra de ordem no mundo, inovação. Chega de mesmice. Tá certo. E a partir desse levantamento, esse inventário que será feito, haverá uma comunicação entre executivo e legislativo para que também a gerência, vamos dizer, dos recursos possa ser feita de uma maneira mais eficiente, por exemplo? Nós já estamos compartilhando isto com o ministro da Ciência e Tecnologia. Gilberto Kassab já está sabendo. Nós já fiz um pronunciamento da tribuna do Senado e vou fazer muitos outros na medida em que nós formos avaliando o que está acontecendo. Vamos recorrer à imprensa, aos jornais, assim como aqui estamos revelando, para que se aos poucos vá se mostrando que nós queremos que a ciência e tecnologia do Brasil seja revelada para os brasileiros e seja principalmente estimulada para que aqueles que estão indo embora fiquem aqui, mas tenham recursos para trabalhar. Agora, senador, o senhor também tem uma relatoria interessante na Comissão de Agricultura aqui do Senado Federal, que diz respeito ao enfrentamento do desperdício de alimentos. Que tipo de legislação pode ser feita sobre o tema? Olha, Tânia, é a primeira legislação que o Brasil terá. No Brasil não tem uma lei ainda sobre desperdício de alimentos, desde o campo até a chegada à mesa do consumidor. Em cada lugar se desperdiça um pouco, por falta de gerenciamento, por falta de cuidado, por falta de gente preparada para isto. Por exemplo, as estradas do Brasil são ruins. Do meu estado, grande parte das estradas são muito ruins, são esburacadas. Então, para transportar alimentos a granel, quantos vão pingando pelo caminho, quanto se perde naquilo ali. Então, desde a colheita no campo, no transporte, na armazenagem, depois na distribuição para as ceasas, para as feiras, não é? Para os sacolões, para os supermercados, até chegar na mesa, para chegar na cozinha dos restaurantes e nas cozinhas domésticas. Enfim, estamos fazendo um projeto de lei que, na verdade, se inspira em 3 projetos dos nossos senadores, que eu pedi e me foi dado pela senadora Ana Amélia, o apensamento dos 3 transformamos num só, onde tem um projeto do senador Jorge Viana, um projeto da senadora Carmen... Lúcia Vânia, a senadora Lúcia Vânia? Não, é da... Bom, não me lembro agora. E o outro do senador Ataídes Oliveira. Maria do Carmo. Maria do Carmo. Então, esses três projetos nós apensamos e eu estou com a assessoria excelente assessoria do Senado, a consultoria do Senado,
estamos produzindo uma lei compartimentada, isto é, uma normatização por capítulos. Um capítulo que trata só sobre o campo, um outro capítulo sobre transporte, um outro capítulo sobre armazenagem, um outro capítulo sobre a validade do alimento, se a validade da venda é a mesma validade do consumo, a segurança jurídica dos alimentos, não é? O respeito com os doadores de alimentos, quem pode doar, como é que vai se preservar com todo o cuidado higiênico e de garantia daquele alimento. Então, estamos trabalhando, ainda estamos numa fase um pouco incipiente, mas pretendemos acelerar a partir de agora, com mais reuniões junto com os consultores. Eu tenho feito questão de acompanhar o trabalho deles e dentro de um mês, se der, nós já apresentarmos à Comissão de Agricultura para a votação. E nós aqui do Argumento vamos acompanhando a tramitação tanto desse projeto como o andamento das audiências públicas pelos estados brasileiros. Senador, queria agradecer sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Tânia, porque este é um trabalho muito bom que vocês estão fazendo. Eu venho da comunicação social e tenho um sentimento, um pouquinho de frustração, porque hoje já não se entrevista da mesma forma como que se entrevistava antes, deputados, senadores, porque é um momento de certo desprestígio dos parlamentares. Mas aqui na TV Senado, a gente pode constantemente revelar o que nós estamos fazendo. E acho que isso o cidadão brasileiro também tem vontade de saber, né, senador? E você que nos acompanha, falando no cidadão brasileiro, você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Agora, quer rever esse ou outros nossos programas? Aí é endereço eletrônico, senado.leg.br/TV. Até a próxima.